Jesus saiu dali e veio para sua terra natal. E seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sabate, ele ensinou na sinagoga. Muitos o ouviram e ficaram maravilhados. Eles diziam: onde ele aprendeu esses ensinamentos? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? O que são esses milagres que ele faz com suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão suas irmãs conosco? E eles se escandalizaram com Jesus. Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua terra natal, e entre seus próprios parentes, e em sua própria casa. Ele não podia realizar qualquer milagre ali, exceto a alguns doentes, sobre os quais ele impôs suas mãos e os curou. A falta de fé deles o deixou atônito. E ele saiu pelas vilas ensinando. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ele os instruiu que nada levassem pelo caminho a não ser um cajado, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro em seus cintos, mas que calçassem sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: sempre que entrardes em uma casa, ficai nela até que deixeis o lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, quando sairdes dali, sacudi a poeira debaixo de vossos pés em testemunho contra eles. Eles saíram e proclamaram que as pessoas deveriam arrepender-se de seus pecados. E expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouvira isso, pois o nome de Jesus havia se tornado bastante conhecido. Alguns diziam: João, o Batista, foi levantado dentre os mortos, e devido a isso, esses poderes miraculosos estão agindo nele. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros diziam: ele é um profeta, como um dos profetas de antigamente. Mas, quando Herodes ouviu isso, disse: João, o qual eu decapitei, foi ressuscitado. Pois o próprio Herodes havia mandado prender João e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, pois ele havia se casado com ela. Porque João dissera a Herodes: não é lícito que possuas a esposa de teu irmão. No entanto, Herodias guardava rancor contra João e desejava matá-lo, mas não podia, pois Herodes temia João, sabia que ele era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvir João, Herodes sentia-se incomodado, porém ouvia-o de boa vontade. Então, em um dia oportuno por conta de seu aniversário,
Herodes ofereceu um jantar a seus oficiais, comandantes e líderes da Galiléia. A filha da própria Herodias veio e dançou para eles, e ela agradou Herodes e seus convidados. O rei disse à menina: "Pede-me qualquer coisa que desejares, e eu te darei." Ele jurou-lhe, dizendo: "Qualquer coisa que me pedires, eu te darei, até mesmo metade do meu reino." Ela saiu e disse à sua mãe: "O que devo pedir-lhe?" Ela respondeu: "A cabeça de João, o Batista." Ela imediatamente se apressou de volta ao rei e lhe pediu, dizendo: "Desejo que me des agora mesmo, sobre um prato, a cabeça de João, o Batista." O rei se entristeceu muito, mas por causa de seu juramento e dos convidados, não poderia recusar seu pedido. Então, o rei enviou um soldado de sua guarda e o ordenou a trazer a cabeça de João. O guarda foi e o decapitou na prisão. Ele trouxe sua cabeça num prato e deu-a à menina, e ela deu à sua mãe. Ao ouvirem isso, seus discípulos vieram e colheram seu cadáver e o colocaram no túmulo. Os apóstolos, reunindo-se em volta de Jesus, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde à parte para um lugar deserto e descansai por um tempo." Pois muitos estavam indo e vindo, e eles não tiveram tempo nem mesmo para comer. Então foram sós num barco para um lugar deserto. Mas muitos os viram saindo e os reconheceram, e correram juntos, a pé, de todas as cidades, e eles chegaram antes deles. Quando desembarcaram, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, sem um pastor, e ele começou a ensiná-los muitas coisas. Quando a hora estava avançada, seus discípulos vieram a ele e disseram: "Este é um lugar deserto, e a hora já está avançada. Despede-os para que possam ir a campos e vilas próximos comprar algo para comer." Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: "Dá-lhes algo para comer." Eles disseram-lhe: "Podemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes para que comam?" Ele lhes disse: "Quantos pães tendes vós? Ide e conferi." Quando eles descobriram, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ele ordenou que todos sentassem em grupos sobre a grama verde. Eles sentaram em grupos de 100 e de 50. Ele, pegando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-o e partiu os pães e os deu aos discípulos, para que colocassem em frente à multidão. E dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram
até se saciarem. Eles coletaram os pedaços de pães partidos, 12 cestos cheios, e também pedaços de peixe. Eram 5.000 homens os que comeram os pães. Imediatamente, ele fez seus discípulos entrarem no barco e seguirem à sua frente para o outro lado, para Betsaida, enquanto Jesus dispersava a multidão. Quando eles saíram, ele subiu a montanha para orar. À noite veio, o barco estava agora no meio do mar e ele estava sozinho em terra. Ele viu que eles estavam tendo grande dificuldade ao remar, pois o vento era contrário. Então, por volta da 4ª vigília da noite, ele veio a eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram, pois o viram e ficaram aterrorizados. Mas, imediatamente, ele lhes disse, sede corajosos, sou eu, não temais. Ele entrou no barco com eles, e o vento cessou de soprar. Eles estavam completamente maravilhados, pois não entenderam acerca dos pães. Em vez disso, seus corações estavam endurecidos. Terminada a travessia, eles vieram à terra de Genezaré e ancoraram o barco. Quando saíram do barco, o povo imediatamente reconheceu Jesus. As pessoas percorreram toda a região e começaram a trazer-lhe os doentes sobre macas, onde quer que ouviam que ele estivesse. Onde quer que ele entrasse, nas vilas, cidades ou campos, eles colocavam os doentes nas praças e rogavam-lhe que lhes permitisse ao menos tocar na borda de suas vestes. E todos quanto o tocavam eram curados.